Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo do canal Professor Investidor e hoje nós vamos falar sobre ETFs que pagam dividendos. Essa saga dos ETFs que pagam dividendo aqui no Brasil começou aí no ano de 2023, né, quando foi anunciado ali a regulação para que esse modelo de ETF pudesse existir na Bolsa de Valores brasileira. Desde então já gravei alguns vídeos sobre o assunto que deixarei aqui no card, na descrição ou no comentário fixado para vocês poderem estar acompanhando, né, como é que foi a evolução desse mercado de ETFs que pagam dividendos aqui na B3. Desde então, a gente já teve aí alguns ETFs que foram lançados, né, que pagam dividendos, tais como o SPY11, né, o QQI11, o IWMI11, né, e também ali o Divide, que é gerido pela Itaú Asset, né, e o Endiv, que é gerido aí pela Nubank. Então, esses aí são alguns ETFs que já existem, e o SPY11 ali, por exemplo, o QQI e o IWM são geridos aí pela Buena Vista, gestora de recursos, que agora, né, em dezembro de 2024, resolveu, né, lançar aí uma nova estratégia, né, através de um novo ETF, onde eles vão aí, né, entregar um ETF que paga dividendos, né, usando o Bitcoin como base para sua estratégia. É isso mesmo, você não entendeu errado. A Buena Vista lançou um ETF de Bitcoin que irá pagar dividendos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho, né, de como será essa estratégia de acordo com o que eles apresentaram no material publicitário desse ETF. Né? Esse ETF já está em negociação na Bolsa de Valores, né? Porém, ele ainda vai fazer a distribuição do seu primeiro dividendo. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos entender qual é a da Buena Vista. Já vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ajude o canal a bater ali a meta de 10 mil inscritos. Lembrando que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, mas simplesmente é um vídeo educacional para você conhecer aí novos ativos, novas informações do mercado financeiro, né, e a decisão final sobre investir é somente sua, né, e através também dos seus estudos pessoais. Então, já indo direto ao assunto, vamos compartilhar aqui a tela do computador e entender um pouquinho mais, né, sobre a Buena Vista, que é uma gestora de recursos aí que tem vários fundos e ETFs sobre a sua tutela, né, e principalmente, né, tentar entender qual é a ideia deles por trás aí, né, desse ETF de Bitcoin que irá pagar dividendos. Então, a Buena Vista ela é uma gestora aí bem grande já. Ela vai lançar outro fundo aí, que é o QQQQ11, né, que vai fazer o IPO aí, provavelmente no dia 19 de dezembro de 2024. Né, e depois a gente pode até estar trazendo um vídeo sobre esse ETF aqui, mas não é o nosso foco hoje. Ele tem diversos ETFs aqui, o SPY11 já tem vídeo aqui no canal explicando como ele funciona. Né, e aí tem outros fundos aqui, mas o nosso foco hoje é o Coin11, que é aí o ETF baseado em Bitcoin que eles lançaram aí recentemente, né, na Bolsa de Valores brasileira. A base da cota dele foi de R$ 100, né, e hoje já está sendo negociada aí um pouco além disso. E o primeiro dividendo desse ETF, né, vai ser aí distribuído no dia 9 de 1 de 2025, com data ex aí, dia 26. Então, se você comprar esse ETF até o dia 23 de 12 de 2024, lá no dia 9 de 11 de 2025, você vai receber, né, o primeiro dividendo dele. Então, agora vamos aqui para o material publicitário deles para a gente entender um pouquinho qual é a ideia da estratégia deles por trás. Já deixando aqui a minha opinião sobre o assunto, né, eu achei assim uma estratégia um pouco diferente, né, inovadora, vamos dizer assim, mas de certa forma muito arriscada, principalmente pelo tamanho da rentabilidade que eles estão prometendo, né, que é aí uma rentabilidade significativa, como a gente vai ver mais à frente. Aqui no material publicitário deles, eles trazem algumas informações sobre o que levaram eles a crer nessa estratégia. Uma delas aí, né, é que o fato do Bitcoin ser uma criptomoeda que tem uma certa segurança, que trabalha aí com os blocos, né, aonde traz uma certa segurança e confiabilidade nas transações, né, tornando a criptomoeda independente, vamos dizer assim. E eles falam aqui sobre a proteção contra a inflação, tendo em vista, né, que o Bitcoin ele só pode ter aí uma quantidade máxima de 21 milhões de unidades, né, as quais estão sendo mineradas ao longo do tempo. Então, vai chegar um ponto que não vai ter mais, né, ali a mineração de Bitcoin, porque todas as 21 milhões de unidades vão estar sendo negociadas no mercado, e isso vai fazer com que o preço do Bitcoin
cresça cada vez mais, né, pela oferta e demanda, porque se continuar novas pessoas querendo comprar essa criptomoeda, eu vou ter muita gente procurando por algo que é escasso. Consequentemente, nós temos aqui uma elevação do preço. Então aí esse é um dos pontos que eles colocam. Eles falam aqui também um pouquinho sobre a capitalização, né, desse mercado, que já tem aí mais de 1 trilhão de dólares, né, e só em ETFs de Bitcoin já tem mais de 60 bilhões de dólares aí em apenas 2 meses. Então, os ETFs, desde que eles foram regularizados, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, para poder investir em Bitcoins, isso abriu uma porta gigantesca que, inclusive, está fazendo com que o BTC, o Bitcoin, venha valorizando aí nos últimos meses. Eles colocam aqui como uma perspectiva, né, de outras empresas e instituições que também estão aí, né, utilizando o Bitcoin de uma certa forma em estratégias de investimentos, e também, né, aí nós temos o país como é o Salvador, que já está utilizando o Bitcoin como uma moeda oficial. Então nós temos aqui algumas empresas que eles trouxeram como destaque. Tem essa empresa aqui que é a MicroStrategy, que é uma empresa que vem se alavancando aí, né, com empréstimo, dívidas, e estão comprando bitcoins, né? Inclusive hoje ele já tem aí uma quantidade de 250 mil bitcoins, né? Então é uma instituição que está bem exposta e hoje é a principal estratégia dessa empresa, né, que é uma empresa americana. Só que aqui nós já temos um risco, né? A quantidade de Bitcoin que essa empresa tem, caso ela precise vender nesses Bitcoins, a gente vai ver aqui que ela vai ser, né, uma percussora para um momento de queda na criptomoeda. Nós temos aqui também a Square, né, com 8 mil Bitcoins atualmente. A Tesla já chegou a ter lá 43 mil Bitcoins, mas tem atualmente somente 10 mil. El Salvador tem atualmente aí mais de 5 mil Bitcoins. A empresa Riot tem mais de 10 mil Bitcoins. A Fidelity, que é uma das principais gestoras de recursos aí do mundo, né, tem aí mais de 200 mil Bitcoins sob a sua tutela. A Varec, né, tem mais de 12 mil Bitcoins. E tem aqui a BlackRock, né, que é aí uma instituição que também é gestora de ETFs e que começou, né, aí a lançar alguns ETFs também na Bolsa de Valores americana, né, lastreado em criptomoedas, principalmente em Bitcoin. E só a BlackRock já tem sob a sua tutela mais de 430 mil bitcoins, então uma quantidade gigantesca. Se a gente somar todo mundo aqui, né, já passam aí de 1 milhão de bitcoins sob a tutela somente dessas empresas. Então a gente vê aqui, né, que o mercado financeiro em si está adotando estratégias de investimento nessa criptomoeda e em outras criptomoedas do mercado também, né, que acaba elevando o preço, né, aí desses ativos e fazendo com que cada vez mais eles sejam mais procurados. De certa forma, é positivo que a moeda continue valorizando, mas também acaba se tornando negativo em algum ponto pelo fato, né, de que está se concentrando muita dessa criptomoeda aqui, no caso o Bitcoin, em um pequeno grupo de empresas que podem, né, estar aí mexendo com o preço do mercado, fazendo o preço subir ou descer à sua vontade. Então, tem esse ponto aqui. Então, será realmente que o Bitcoin vai ser uma moeda independente, já que ela vai acabar boa parte dela ficando na mão de um pequeno grupo de empresas, né, ou pessoas? Então, é um ponto de atenção aqui que a gente tem que ter. E falando agora, né, aí do Coin11 de forma mais específica, vamos falar aí sobre o que a Buena Vista, né, a gestora Buena Vista, tem a dizer sobre a estratégia deles. Então, eles trazem alguns pontos aqui, tais como a renda mensal, né? Então o ETF vai pagar uma renda mensal atrelada ao Bitcoin, que visa gerar uma renda mensal investindo no Bitcoin e implementando uma estratégia com opções de compra baseada em dados. Então, basicamente, eles vão investir no Bitcoin diretamente e também vão fazer algumas estratégias onde eles vão atuar no mercado de opções, né, de compra e venda ali do ativo para tentar fazer uma rentabilidade acima do mercado. A volatilidade, né, eles consideram aqui que vai ser reduzida no ETF, e é diferente de você investir diretamente na criptomoeda. Eu acho isso aqui muito relativo. E, por exemplo, se você está investindo nesse ETF, normalmente a maioria dos investidores, ao ver o Bitcoin caindo, vão acabar vendendo as suas cotas do ETF para tentar realizar algum lucro que ele tem ali na cota dele, e, consequentemente, o preço do ETF também vai cair. Então, vai existir uma correlação aqui, basicamente, próxima a 1, aí, né, desse ETF com o Bitcoin. Quando o Bitcoin estiver subindo, ele vai subir. Quando o Bitcoin estiver caindo, ele vai cair. Então, essa questão da volatilidade reduzida
eu acho um ponto aqui que não faz muito sentido. Sobre a estrutura simples aqui em relação à taxação, eles colocam aqui sobre a tributação de 15% no Brasil e nos Estados Unidos seria 30%, mas isso aqui para mim não faz muito sentido, porque o ETF está localizado no Brasil, certo? Então, de qualquer forma, seria 15%. E tem um outro ponto, né? Se você investe diretamente em Bitcoin, ele valoriza, você vende, o que você teria que pagar de imposto hoje para o governo seria de 15% sobre a valorização. Então, de uma forma ou de outra, né, essa estrutura simples aqui em relação à taxação, e eles colocar como uma vantagem esses 15%, seria uma vantagem fictícia, porque se você investir diretamente e você vender com lucro, você vai pagar 15% sobre o lucro. Então, ficaria elas por ela. Essa parte aqui eu concordo bastante, né, que é o acesso simplificado ao mercado de criptomoedas, levando em consideração, né, que você investir diretamente em criptomoedas, principalmente se você precisar colocar isso em uma carteira offline, se você tiver um valor muito elevado ali no Bitcoin, pode te levar ao risco de perca dessas criptomoedas, seja por ser hackeado, né, ali, ou até mesmo por você cometer ali o erro de não copiar a chave inteira para poder fazer a transferência e isso ir parar aí no limbo, né? E já aconteceu aí, né, de milhões de bitcoins serem perdidos nessas transferências. Investindo no ETF, você não vai ter esse problema, você vai comprar pela corretora, vai vender pela corretora, né, e o dinheiro vai ficar ali dentro da sua conta bancária da corretora, ali que você utiliza para investir. Então, o acesso simplificado aqui realmente faz sentido, né? Se a pessoa quer se expor ali em criptomoeda, mas não quer, né, ter o trabalho de investir diretamente, abrir conta na corretora, de Bitcoin e tudo mais. Então, realmente isso aqui faz sentido. Aí que eles falam sobre a geração da renda, a renda, né, em cima da estratégia deles vai ser baseada na estratégia aqui na compra de calls, né, out of the money, que permite aí que a estratégia performe bem, né, mesmo quando o ativo subjacente, no caso aqui o Bitcoin, sobe mais que o valor de strike. Então, eles vão ali, através da compra dessas opções, fazer aí essa rentabilidade. E quanto que vai ser essa rentabilidade, né? Eles estão prometendo aqui uma rentabilidade de 2% a 2,4% ao mês. Né? Então, é uma estratégia aí que te daria aproximadamente 24% de dividend yield no ano. Né? Então, a gente vê aqui que é uma estratégia que está prometendo uma rentabilidade muito grande. E a gente já sabe, né, como bons investidores do mercado, que quanto maior, né, o retorno de um ativo, né, prometido, maior é o risco dele. Né? E o risco já está aqui, o fato de você estar investindo em uma criptomoeda, né, que não é lastreado em nada físico ou na produção de alguma coisa. Então, por essa promessa de 2% a 2,4% ao mês aqui de dividend yield, já me deixa um pouco com o pé atrás, né, e mostra que a estratégia é uma estratégia bem arriscada. Então, é um ponto aqui muito importante para a gente observar. Vindo aqui para os números, como ele abriu recentemente, né, dia 13/12 foi quando fez o IPO, com base de R$ 102 ali, né, base 100, e hoje ele já está negociando na casa de R$ 109, chegou a bater R$ 111 aí, tendo uma valorização de quase 7% aí nos últimos dias, né, desde o IPO. Então, a gente vê aqui um ativo interessante, novo, né, para a gente estudar, entender um pouquinho ali qual é a ideia da gestora, mas eu vejo aí como um risco muito grande e desnecessário. Eu, sinceramente, eu preferiria investir diretamente na criptomoeda do que investir através de um ETF. Se for para mim correr esse risco aí no ETF, né, eu prefiro correr ali numa empresa que tem um serviço por trás, que tem um produto por trás, que gere emprego, né, que realmente traga algum benefício para a economia de uma forma geral. Mas deixa aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse novo ETF que paga dividendos. Você investiria ou você não investiria? O que você acha sobre o risco atrelado, né, a essa estratégia da gestora Buena Vista com o Coin11? Já vou pedindo para você também deixar aí o seu like, né, curtindo, comentando ou compartilhando esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.